através do Evangelho de Jesus, diga: meu Deus, toda obra do mal vai ser desfeita, vai ser quebrada, diga em nome de Jesus. Por isso eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, e desde já nós agradecemos, porque temos a certeza da bênção, temos a certeza da vitória. Diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Vamos aplaudir Deus, porque Ele está nesse lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela fortalece a gente, a palavra de Deus, ela renova, a palavra de Deus, ela traz à existência tudo aquilo que não existe na nossa vida. Foi isso que Jesus, ele ensinou. Quando Jesus, ele levanta os pastores, os apóstolos, para ir pregar o Evangelho, então ele fala: vamos, pregue o Evangelho a toda criatura, porque Jesus sabia que através da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, a fé vai nascer no coração do povo, e o povo será abençoado. Então nós vamos ler hoje a palavra de Deus, que está lá no livro de Efésios. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Efésios, capítulo 6, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 6 também, versículo 10 na verdade. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu quero ler essa palavra, essa mensagem que o apóstolo Paulo, ele prega para a igreja, e é para nós hoje, porque a nossa luta nesse mundo não é contra a carne, a nossa luta nesse mundo não é contra as pessoas, mas é contra as forças espirituais do mal. Então a Bíblia nos ensina que para nós vencermos esses males, essas obras do mal, nós devemos buscar o poder de Deus, a oração da fé, o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus. E é o que nós vamos buscar aqui nessa noite, através da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler então aqui a palavra do Senhor. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Pai, fala agora conosco nessa noite, Pai, pois a Tua palavra, meu Pai, ela é o alimento. O Senhor disse, meu Pai, para os apóstolos, para os pastores, para ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui na igreja, meu Pai, pregando o Evangelho, pregando o ensinamento para o Teu povo, Pai. E que através dessa palavra que nós vamos ministrar nessa noite, toda obra do mal, tudo que não presta, que estiver agindo na vida dessa pessoa, vai ser quebrado, vai ser desfeito, em nome de Jesus. Que assim seja, diga graças a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus no versículo 10. O título diz assim, a armadura de Deus. O que é armadura, pastor? A armadura é uma proteção, que quando a gente vai para uma guerra, quando o soldado ele vai para uma batalha, então ele leva uma armadura, ele leva uma proteção, porque se ele for para a guerra sem armadura, ele pode ser atingido mais rapidamente e pode perder aquela batalha. Então precisamos de uma armadura. Então nós vamos entender aqui sobre essa armadura. Então o versículo 10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, versículo 12 agora, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, que atuam nos lugares celestiais. Aí ele continua no versículo 3 dizendo assim, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo
feito tudo, ficai pois firmes. Diga glória a Deus. Então, o que faz parte dessa armadura de Deus? O que a Bíblia nos ensina? A gente, quando você toma uma atitude de sair da tua casa para vir na igreja, então você está buscando a força de Deus. Você está buscando uma das armas mais poderosas que a Bíblia nos ensina. Então, quando você chega na igreja, então você vai estar recebendo a oração e também vai estar juntamente com outras pessoas, com outros irmãos, orando, e essa oração, essa corrente de oração vai se tornar forte, aonde o mal, ele não vai resistir. Aí o pastor, o homem de Deus, vai estar te ajudando naquela oração, te ajudando ali, naquela palavra, naquele ensinamento, e através desse ensinamento, então, você vai colocando em prática, e Deus vai o que? Abençoando, e o mal vai bater em retirada. É como aconteceu com aquela mulher que nós pregamos na sexta-feira passada, a mulher lá de Cananéia, quando ela foi atrás de Jesus, ela saiu de casa, ela enfrentou muita luta, muita batalha até chegar em Jesus, mas dentro dela havia uma fé, dentro dela havia uma coragem, havia um propósito. E qual era o propósito dela, pastor? O propósito dela era o quê? Era buscar a libertação para a filhinha dela. A Bíblia diz que quando ela saiu de casa, a filhinha dela estava endemoniada, estava possessa de um espírito maligno. Então ela foi até Jesus, enfrentou muitas batalhas até chegar a Jesus, mas ela chegou e Jesus ouviu ali a petição dela e concedeu a vitória, e ela voltou para casa já com a filhinha liberta. É o que acontece quando nós colocamos então esse propósito no nosso coração. Então por isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, não é para nós lutar contra pessoas, não é para nós ficar brigando contra aquela pessoa que muitas das vezes nos faz o mal, é para nós brigar contra o espírito imundo que coloca lá vício, coloca problemas familiares, coloca problemas no casamento, destrói. Hoje a gente vê muitas pessoas, muitas famílias sofrendo no casamento, sofrendo na vida espiritual. Mas o que, pastor, que nós temos que fazer para mudar essa situação? Buscar a Deus. Então é o que Paulo está dizendo aqui, para nós buscar Deus e o seu poder. E depois que a gente vencer, porque acontece isso, depois que a gente começa a vir na igreja, fazer as campanhas na igreja, a gente começa a fazer as correntes de oração, então Deus começa a nos abençoar, começa a nos dar vitória e o mal vai embora. E depois que o mal vai embora, é para nós permanecer firme, como nós pregamos quarta-feira agora que passou, a quarta-feira do Espírito Santo, nós pregamos a mensagem lá de Marcos capítulo 7, versículo 24, aonde Jesus fala de que o diabo tem uma estratégia. E qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é, muitas das vezes, o quê? Voltar para a casa daquela pessoa de onde ela saiu, e se aquela pessoa estiver parada, estiver estacionada, não estiver mais buscando a Deus, então ele volta e volta mais forte. Ele chama 7 demônios piores e entra na vida daquela pessoa, o estado daquela pessoa então se torna mais grave. Então é o que Paulo está dizendo aqui, depois que nós vencermos, é para nós permanecer firme na igreja, firme na fé, na oração, obedecendo e também fazendo aquilo que o Evangelho ensina, consertando a vida, fazendo aquilo que nós precisamos fazer para que a gente possa então permanecer abençoado. Então no versículo 14 diz assim, estáis pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que significa isso, pastor? É o que nós estamos pregando aqui na igreja, é nós ouvir a palavra, ouvir as verdades do Evangelho e colocar em prática. O Senhor Jesus,
lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz assim, ele diz assim, se o povo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que depois que a gente vencer, depois que a gente tomar posse da vitória, é para nós o que se apegar com as verdades, com a palavra de Deus. O próprio Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E quem que é a verdade, pastor? A verdade é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por Jesus. Então Paulo está dizendo aqui para a gente então buscar, irmãos, se revestir dessa verdade, se revestir da palavra de Deus, ficar firme na igreja, não só vir na quarta, não só vir na sexta, mas domingo estar aqui na igreja louvando, adorando, buscando o entendimento da palavra, buscando a palavra, e através da palavra de Deus nós vamos conquistar todas as coisas, é o que Paulo está nos ensinando aqui, Então no versículo agora 15, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho que nós pregamos e que Jesus mandou pregarmos é justamente isso, o Evangelho da paz. O Evangelho que nós pregamos não é ensinar as pessoas, está brigando, discutindo, está lutando braço contra braço. A gente não fala para a esposa chegar em casa, brigar com o marido, expulsar o marido de casa, muito pelo contrário. A gente ensina para a esposa orar pelo marido, ter paciência, agir com amor. A gente não ensina aqui na igreja as pessoas lá brigar com o vizinho, brigar lá com um familiar que está lá, muitas das vezes no vício, não. A gente ensina o povo o Evangelho da paz, ou seja, a gente ensina as pessoas a buscarem a Deus e ganhar aquelas almas, aquelas pessoas através do amor. Então nós temos que se apegar com o Evangelho da paz, que é esse Evangelho que Jesus mandou a gente pregar no mundo inteiro, e é o que nós estamos fazendo aqui na igreja, porque Jesus, ele não levantou, você pode ver lá, você pode ler em casa, pode ler na palavra, Jesus, ele não levantou profeta para ficar profetizando na internet, que a vida das pessoas vai acontecer isso, aquilo, não. Jesus levantou apóstolos, levantou pastores, para ir o mundo inteiro e pregar o Evangelho, ou seja, Jesus levantou homens de Deus e disse a eles: vão ao mundo inteiro, preguem o Evangelho, e é esse o Evangelho que nós estamos pregando, o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação. Deus não está mais magoado conosco, Deus não está mais irado conosco, não. Agora é o tempo de nós se apegarmos a Deus, como diz o apóstolo Paulo, lá no livro de, se não me engano, 2 Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz assim que agora é o tempo que nós temos que aproveitar, porque é o tempo que nós temos que tomar posse da nossa salvação. Jesus, ele está o quê? Pronto para nos salvar. Ele mesmo diz que aquilo que vier após ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Então esse é o Evangelho verdadeiro. Os verdadeiros pastores, homens de Deus, eles podem até estar pregando na internet, como nós da igreja, Nação Escolhida de Deus, estamos também na internet pregando a palavra, estamos pregando a Bíblia. Você que acompanha nós aí pelo Facebook, você que acompanha o pastor Lucas pelo Facebook, na hora do café ali com Deus, você que acompanha as nossas pregações, você pode ver que nós estamos pregando a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus. Nós não estamos iludindo o povo com falsas profecias, com falsas, mentindo para o povo. Não, nós estamos pregando a palavra. Por isso que nós exortamos o povo a estar na igreja, a estar com a sua Bíblia na casa de Deus, para ouvir sobre o Evangelho, ouvir sobre a palavra de Deus. Amém, gente? Então é o que nós temos que buscar. E nós, o povo de Deus, não podemos ficar se iludindo. Hoje na internet, infelizmente, pastores que antigamente
se colocaram, se auto-intitularam profetas, estão lá falando para as pessoas, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, que a vida delas vai melhorar, vai ser abençoada, sem o povo obedecer o Evangelho. O próprio Jesus, lá no livro de Lucas, falou isso para nós. Lá no Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus disse que o tempo dos profetas já passou. O último profeta foi o João Batista. E agora, quem quiser ser abençoado, quem quiser ser vitorioso, tem que praticar o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso que nós, pastores, que fomos levantados pelo Espírito Santo, nós estamos na igreja, estamos na internet pregando a Bíblia, pregando a palavra. Então você pode ver que as nossas mensagens que nós damos é levar o povo a obedecer a palavra de Deus. E o povo obedecendo a palavra de Deus, o povo vai sendo abençoado. Então foi isso que Jesus falou, e é isso que Paulo está dizendo aqui, para nós se apegar no Evangelho da paz. Então, a fé nasce do ouvir da palavra de Deus. Por isso que nós convocamos o povo a estar na igreja, seja domingo, seja nas quartas do Espírito Santo, seja na sexta-feira da oração da fé, porque quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, então a nossa fé aumenta, o mal ele não resiste. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Aí no versículo 17 ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, no versículo 17, Paulo está dizendo assim: aquele que ainda não se batizou, aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que já está um tempo na igreja, graças a Deus, já venceu o vício da bebida, já venceu o vício do cigarro, já venceu aquilo que é errado, para não ficar muito tempo na igreja sem tomar posse da salvação. Pastor, e como que eu tomo posse da minha salvação? É o que está escrito no livro de Marcos 16, aonde Jesus ele fala que aquele que crê no Evangelho e for batizado será salvo. Ou seja, aquele que crê no Senhor Jesus e se batizar será salvo. Então Paulo está dizendo para a gente, irmãos, não perder tempo, até porque nós estamos vivendo hoje em dia os últimos tempos. Então, pastor, eu vou deixar para me batizar daqui um mês, daqui um ano. E se não der esse tempo? Vai que Jesus volte antes. Aí então eu não posso ficar esperando. Então Paulo está dizendo que eu tenho que tomar posse da salvação e pegar a palavra de Deus, irmãos, que é a espada, que é a Bíblia, pegar ela todo domingo, na quarta, na sexta, e dizer: eu vou lá na igreja para aprender mais de Deus. Então é isso que Deus está falando para quem quer vencer o mal, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra os principados, contra as potestades. E Paulo está dizendo para nós, irmãos, buscar todo o poder de Deus, a oração, o jejum, vir na igreja, ler a Bíblia, buscar ajuda pastoral. E nós estamos aqui então para ajudar as pessoas a vencerem. Diga glória a Deus. Pastor, eu entendi a palavra de Deus. Se você não entendeu a palavra de Deus, então nós vamos fazer a oração para abençoar a vida em nome de Jesus. Então fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a oração da fé e determinar a bênção, a vitória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus.